Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Herdeiros de Guanabara. Mais um episódio. Será que eu gostei dessa vez? Será que eu não vou reclamar? Será que eu vou só ver 3 minutos? Não, eu vi tudo. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, eu acabei de ver, né? Eu só quero mostrar aqui que eu acabei de ver todo episódio, tá? Eu coloquei aqui justamente para vocês darem uma olhadinha. Mas eu quero comentar com vocês sobre isso, né? Sobre tudo que estava acontecendo, tudo que realmente eu pude perceber nesse Herdeiros de Guanabara. E eu vou pontuar aqui algumas coisas muito importantes. Primeiramente que eu vou deixar duas partes de jogadores de destaque, que eles colocaram bastante. Essa daí foi uma representatividade negra falando sobre só os jogadores de destaque. E vou também fazer uma menina sobre mais coisa ainda. Mas jogadores de destaques para mim, se a gente pudesse colocar aqui, é o Pinheiro. Falando muito sobre a questão do Pinheiro e a sua relação com a questão da base de Xerém, né? De como que foi construída essa base, de como que, se essa base hoje é justamente a base mais preferida do país, é muito por conta do Pinheiro. E de fato mostrando passo a passo de como que ele fez para realmente mostrar isso. Destacamos somente da habilidade que ele tinha dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Então, Pinheiro como primeiro jogador de destaque. O segundo jogador de destaque, Carlos Alberto Torres, o Capita, destacando muito mais ele na questão da seleção brasileira e também futebolisticamente falando, né? O Carlos Alberto Torres sendo um dos melhores, se não o melhor lateral direito-esquerdo do Brasil, né? Um dos melhores laterais do Brasil. E realmente sendo referência pelo mundo inteiro. Também fazendo destaque também sobre o respeito que ele teve, que ele conseguiu com o Garrincha e com o Pelé. Só para você ter uma noção, quando o Pelé ou quando o Garrincha falam alguma coisa, você tem que ficar calado. Agora, quando o Carlos Alberto Torres fala com o Pelé e Garrincha, os dois têm que ficar calados. Ou seja, os dois caras que calam o mundo, que é Pelé e Garrincha, eram calados pelo Carlos Alberto Torres. Então olha só como que realmente às vezes não entende o tamanho da grandiosidade. E terceiro, o Marcão. Falar bastante sobre o Marcão, botando muito mais para a atualidade, trazendo justamente um olhar mais humano, que eu particularmente gostei. Realmente essa mudança entre jogador e técnico, as perspectivas que ele via, e achei interessante sobre isso, né, trazendo um pouco mais para nossa atualidade, mas eu vou reclamar isso daí no final da história. Jogador especial, que é o segundo ponto, né, o Valdo, falando sobre ele ser o maior artilheiro, falando sobre revisando tudo, né, quer dizer, é um cara que talvez nunca vai ser superado por nenhum jogador no futebol do Fluminense. O Valdo, um jogador preto, o maior goleador do Fluminense é um jogador preto. É um jogador que jogou muitos jogos, mas pra você ver só, o Fred também jogou muitos jogos e não conseguiu ultrapassar o cara. Então realmente assim, um símbolo somente do maior goleador do Rio de Janeiro, do Fluminense. É um jogador preto. É um jogador que fez mais de 400 gols para um clube. Isso daí a gente vê muito com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Haaland. A gente viu com o Valdo lá atrás. Sempre fazendo um gol ou outro. Nunca tendo mais do que 3, 4 jogos sem meter um gol. Isso era o Valdo. Eu gostei muito, né, da foto dele com o Fred. E a estrutura 1, né, e aí reclamando muito pesadamente sobre isso, que foi justamente porque só nesse 10º episódio que começou a se apresentar
as pessoas... Sabe assim, porque numa estrutura de texto... isso que eu quero explicar pra vocês. Numa estrutura de texto, a gente trabalha o início com o início. Tanto que quando a gente lê um texto, a gente quer ler um texto, não que o texto assim, inicie no final e termine no início. Não existe isso. Você inicia com o início e você finaliza com o final. Eu não entendi porque nessa estrutura inteira de 12 episódios, mais o spin-off que ainda vou ver e ainda vou falar com vocês, você tem justamente dessa questão da estrutura o 10º episódio. Por que a representatividade negra não foi feita no episódio 3 ou 4? Que pra mim é essencial. Você fazer justamente um passo a passo essencial para chegar depois numa estrutura mais complexa. Pra mim, um erro muito grave. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, né, dos Deus de Guanabara, se inscreve no canal, faça o tiro pra você, que é curte, comente, compartilhe. Antes da descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pique na tela e vamos falar mais sobre isso. E a segunda estrutura, para mim, eu coloquei como estrutura 1 e estrutura 2. A estrutura 2, para mim, que eu não gostei, que foi uma estrutura de lista. Parece que o jogador, no final da história, é somente uma lista. Sabe? Claro, eu acho que você tinha 12 meses, mas na minha concepção, esse vídeo, esse episódio, ele deveria ser dividido em 2. Não sei se no 11º episódio vai comentar mais coisa e aí realmente vai ser como se fosse uma representatividade negra parte 2, mas eu não gostei, sabe? Se é pra fazer os jogadores em lista, e claro, né, não ficar acompanhando, eu não faria dessa maneira. Eu faria com uma outra estrutura, né? Como se realmente fizesse uma conexão ali de... qual é o nome do troço? De uma linha cronológica, trabalhando sempre a linha cronológica, fazendo justamente ali, dando mais ênfase sobre os caras que a gente está falando, pontuar uma coisa interessante de cada jogador e fazer justamente ali. Faltou pra mim isso, faltou pra mim empenho nesse vídeo, sabe? Ficou muito jogado. Vamos só jogar isso e pronto. Na minha concepção podia ter uma estrutura, sabe, em cima ou embaixo, preferivelmente em cima do vídeo, mostrando cada jogador e que cada jogador fez. E cada jogador realmente demonstrou de qualidade no Fluminense. Então, na minha concepção, faltou isso. Faltou esse apego maior. É triste. Mas dava pra melhorar. E a mim, sabe, isso daí, eu gosto muito de falar isso pra falar o seguinte. Diversas vezes, quando eu tava fazendo meu TCC, diversas vezes, eu não precisava fazer mais do que isso. Eu queria melhorar sempre o meu texto. Então eu sempre penso nisso assim, dá pra melhorar? Dava. E eu fiquei muito triste. Porque era só pra fazer uma coisa, que era justamente fazer uma linha cronológica. Sair, pode ter formato de lista, mas formato de lista e trazer sempre a cronologia, demonstrando cada passo a passo. Pra mim dava pra ter feito um vídeo melhor. Um vídeo mais destacado. Mas faltou. A minha mini análise, né, que eu tô fazendo é sobre o Bené. Eles saíram um pouco do futebol e entraram no vôlei. Gostei disso. O Fluminense Futebol Clube não é somente futebol hoje. O Fluminense hoje é olímpico. E demonstrando somente a questão do Bené. O Bené é sendo importante na seleção brasileira, no voleibol. Falando, por exemplo, da questão do Bernardinho, ter aprendido bastante com ele. Por ele ser um cara que era analfabeto, mas que conhecia voleibol e conhecia a vida como ninguém. Eu gostei.
E sobre a seleção brasileira, né? Sempre destacamos justamente sobre isso, né? Não somente falando sobre o Fluminense, mas também falando sobre a seleção brasileira. Eu gostei. Eu gostei disso. Eu gostei disso. Porque você não somente destaca o jogador por ele ser o jogador do Fluminense, mas também por ele ser o jogador da seleção brasileira. É um resgate um pouco dessa situação da seleção brasileira. Eu gostei. Achei show. E por último, né, ampliando o debate, na minha concepção, o que faltou mais é os jogadores atuais. E os jogadores que já jogaram, que realmente saíram do Fluminense, que hoje pararam. Pra mim, na minha concepção, o Carlos Alberto podia estar lá. O Carlos Alberto, sabe? Faltou muita coisa. Na minha concepção, eu espero que no 11º episódio a gente trabalhe um pouquinho mais sobre isso. Caso contrário, um episódio muito ruim. Caprichava um pouquinho mais, que dava para melhorar bastante e fazer com que esse vídeo se tornasse mais improfissional. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da descrição de vídeo. Vídeo todos os dias dava 10, 12 e 20 horas. Pixel tela, saudações tricolores.